Você sabia que o primeiro homem mais sábio do mundo está na Bíblia? Eu digo primeiro porque depois dele veio Jesus e ele é imensamente sábio, né? Não tem nem como comparar. Porém, antes dele veio o rei Salomão, cujo Deus tinha dado a sabedoria. E muitas pessoas pensam que a sabedoria de Salomão era somente para multiplicar os seus bens, como, por exemplo, construir palácios, prosperar. Porém, a sabedoria de Salomão, e além disso, ele também tinha algumas tarefas como julgar o seu povo. E certo dia, aconteceu isso aqui que está escrito na Bíblia, no capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Um dos casos que o rei Salomão teve que julgar foi o caso de duas prostitutas. Bom, a história é basicamente assim, eu vou resumir para vocês. Certo dia chegou duas mulheres ao rei Salomão, uma chegou primeiro e falando que o bebê delas havia sido roubado e que a outra havia colocado o bebê, né, desvivido ao lado dela e o bebê dela, que estava vivo, ao lado, pegou o bebê dela, que estava vivo. Porque as duas dormiam no mesmo quarto e as duas teve bebê na mesma época. E uma deitou em cima do seu bebê e acabou desvivendo ele. Então, como ela desviveu o bebê, ela fez o quê? Olhou o bebê da outra e trocou o bebê. Quando ela trocou o bebê, a outra acordou de madrugada e viu que não era o bebê dela. Ela quis falou pra outra, esse bebê não é meu, esse bebê é o seu. E a outra falou, não, o meu está vivo, o seu está morto. Enfim, ela levou esse caso até o rei, perdão. Ela levou esse caso até o rei e chegando lá, o rei viu as duas discutindo, elas começaram a discutir, falando que não, o bebê é meu, o bebê é meu, o bebê é meu. E o rei não sabia de fato quem era a mãe do bebê, porque, né, não tinha teste de DNA nessa época. Então, o rei falou que pegue uma espada e cortem o bebê ao meio, falou pro seu soldado. E quando estava prestes a cortar o bebê, uma delas falou, não, meu senhor, deixe o bebê vivo, dê a ela. Então o rei Salomão deduziu que a moça que teve misericórdia do bebê é de fato a mãe do bebê. Por quê? Porque uma mãe jamais arriscará a vida do seu filho. Inclusive a outra falou, não, pode cortar, não vai ser nem meu e nem dela. Aí o rei Salomão falou pro seu soldado, dei para a primeira moça, porque é dela o bebê. Essa sabedoria de Salomão foi tão imensa, tão grande, que virou né, eu imagino na época, todo mundo falando, nossa, como ele é sábio, ele descobriu quem é a mãe do bebê, como uma coisa assim, ninguém não quer saber. Enfim, isso foi a sabedoria que Deus deu para Salomão. Se eu não me engano, esta parte é um dos primeiros atos aonde comprova a sabedoria dele. Então a sabedoria dele não era somente multiplicar riquezas. Enfim, se você quiser saber mais sobre a Bíblia, sobre casos assim impressionantes que só a Bíblia tem, acompanha, curte, segue, comenta. Enfim, Deus te abençoe.